Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um tema que ainda desperta muitas dúvidas e até certo medo em algumas pessoas. Sexo depois dos 60 faz mal? Essa pergunta aparece com frequência e ela mostra o quanto a sexualidade ainda é cercada de tabus, principalmente quando se fala de pessoas mais velhas. Mas a verdade é que o sexo, quando vivido com equilíbrio, respeito e cuidado, não faz mal nenhum. Pelo contrário, pode trazer inúmeros benefícios físicos, emocionais e até espirituais. O problema é que muita gente cresceu ouvindo que prazer é coisa de jovem, que depois de uma certa idade o corpo não aguenta mais, que o desejo desaparece, que o sexo deixa de fazer sentido. E isso é um equívoco enorme. O corpo muda, é verdade, mas ele não deixa de ser capaz de sentir. Ele apenas pede mais atenção, mais calma e mais escuta. O prazer não desaparece com o tempo. Ele se transforma, amadurece, fica mais delicado, mais emocional, mais consciente. Você já percebeu como o toque ganha outro significado com o passar dos anos? Quando se tem 20, o toque é impulso. Aos 60, o toque é presença. É como se cada gesto ganhasse mais valor. O prazer na maturidade não é mais sobre quantidade, é sobre qualidade. É sobre sentir de verdade. O sexo depois dos 60 não faz mal. O que faz mal é viver com medo dele, com vergonha, com culpa. A falta de intimidade, de toque e de carinho pode causar muito mais sofrimento do que o próprio ato em si. O corpo humano precisa de contato, precisa de afeto. O toque libera hormônios que reduzem o estresse, aliviam a dor, fortalecem o sistema imunológico e melhoram o sono. O carinho é um remédio silencioso que o corpo reconhece imediatamente. Claro que, com o tempo, é preciso ter mais cuidado. O corpo já não reage com a mesma velocidade. O coração precisa de atenção e algumas doenças exigem acompanhamento médico. Mas isso não é motivo para desistir. É apenas uma questão de adaptação. A maturidade traz sabedoria para entender os próprios limites, para respeitar o ritmo do corpo e encontrar novas formas de prazer que vão muito além do físico. O sexo maduro é mais leve, mais humano, é um encontro entre duas pessoas que já aprenderam a se ver, além da aparência, além da performance. É um encontro de almas, de companheirismo, de carinho. O prazer depois dos 60 vem do olhar, do toque, do riso, da conversa. Ele vem da conexão verdadeira, e é isso que o torna ainda mais bonito. Você já reparou como a intimidade cresce quando existe confiança? Quando não há mais a pressão de ter que impressionar? A maturidade traz isso. A tranquilidade de poder ser quem se é, sem máscaras, sem pressa, sem medo. E é justamente essa leveza que torna o sexo mais prazeroso e saudável. Muitas pessoas acreditam que o desejo diminui com o tempo, mas ele não desaparece. Ele apenas muda de expressão. Às vezes, ele se manifesta como carinho, como vontade de estar junto, como necessidade de proximidade. E isso também é sexo. Sexo é energia vital. É o corpo dizendo: ainda estou vivo, ainda sinto, ainda quero compartilhar. E sabe o que é mais curioso? O sexo maduro costuma ser emocionalmente mais seguro. A mulher já conhece melhor o próprio corpo, o homem já entende mais o próprio ritmo, e ambos sabem o que realmente importa. O prazer de estar junto. Não há mais pressa, não há comparação, não há medo de errar. Há apenas presença. O sexo depois dos 60 faz bem para o corpo, para a mente e para o coração. Ele melhora a circulação, libera endorfinas, reduz o estresse e aumenta a autoestima. A pele ganha brilho, o humor melhora e o corpo se mantém mais ativo e desperto. É como se o prazer reacendesse a energia da juventude por dentro. Mas o mais importante é entender que o sexo não é uma obrigação, é uma escolha. E essa escolha precisa vir do desejo, da vontade e do respeito mútuo. O prazer nessa fase da vida deve ser leve, espontâneo, cheio de cuidado. Não há certo ou errado. Há o que faz bem. Há quem prefira o toque, o abraço, o carinho. Há quem mantenha uma vida sexual ativa e feliz. Tudo é válido quando vem do coração. Então, sexo depois dos 60 faz mal? Não. O que faz mal é o preconceito, o silêncio e o medo de viver o que ainda pode ser vivido. O sexo é saúde, é vitalidade, é afeto. E quando é vivido com amor, cuidado e consciência, ele se torna uma das formas mais puras de celebrar a vida. O sexo depois dos 60 traz benefícios que vão muito além do prazer físico. Ele é, antes de tudo, uma forma de manter o corpo e a mente em equilíbrio. Quando há afeto, conexão e cuidado, o prazer se transforma em um combustível natural para a saúde. O toque, o carinho e a intimidade ativam reações químicas que melhoram o humor, fortalecem o sistema imunológico e até reduzem a dor. Quando o corpo se conecta através do toque, ele libera endorfinas, os chamados hormônios da felicidade. Essas substâncias trazem uma sensação de leveza, de bem-estar e de tranquilidade. Elas ajudam a combater o estresse, reduzem a ansiedade e até facilitam o sono.
E dormir bem nessa fase da vida é fundamental para manter o equilíbrio físico e emocional. Outro hormônio que ganha destaque é a oxitocina, conhecida como o hormônio do amor. Ela é liberada durante o contato físico, especialmente em abraços, beijos e momentos de intimidade. A oxitocina fortalece os laços emocionais, diminui a pressão arterial e melhora a sensação de conexão entre o casal. É por isso que o carinho faz tão bem. Ele literalmente cura por dentro. Você já percebeu como um simples abraço pode mudar o humor do dia? Isso acontece porque o toque é uma linguagem silenciosa de cuidado. Ele desperta o corpo, acalma a mente e reforça a sensação de pertencimento. O sexo, vivido de forma consciente, é uma extensão disso. Um encontro de energia, presença e ternura. Do ponto de vista físico, o sexo na maturidade também ajuda a manter o corpo ativo. Ele estimula a circulação sanguínea, o que melhora a oxigenação dos tecidos e contribui para a saúde cardiovascular. Aumenta a flexibilidade, o ritmo respiratório e a força dos músculos pélvicos. Algo essencial, tanto para homens quanto para mulheres. É uma forma natural de movimentar o corpo, de mantê-lo desperto e vivo. Além disso, o sexo pode ajudar a regular os hormônios que sustentam o bem-estar. No caso das mulheres, o prazer estimula a produção de estrogênio, hormônio importante para a saúde dos ossos, da pele e da mucosa vaginal. Já nos homens, a atividade sexual equilibrada ajuda a manter níveis saudáveis de testosterona, o que impacta diretamente na energia, no humor e na vitalidade. Mas o benefício mais bonito, talvez, seja o emocional. O sexo na maturidade é uma reafirmação da vida. É o corpo dizendo: eu continuo aqui, eu continuo capaz, eu continuo sentindo. É um lembrete silencioso de que o tempo pode mudar o ritmo, mas não apaga a capacidade de amar. O toque, o olhar e a presença fazem com que a pessoa se sinta valorizada, desejada e viva. E essa sensação é essencial para a autoestima. A intimidade nessa fase também fortalece o vínculo emocional do casal. Depois de décadas de convivência, o sexo pode se transformar. Deixa de ser algo impulsivo e passa a ser um gesto de cumplicidade, de afeto, de cuidado mútuo. O prazer amadurecido é mais calmo, mas também mais profundo. Ele vem acompanhado de confiança e respeito. Você já reparou como a conexão emocional influencia o desejo? Quando existe carinho, escuta e presença, o corpo responde com mais facilidade. O prazer se torna uma consequência natural do amor e não uma obrigação. O sexo maduro é menos sobre fazer e mais sobre estar. E mesmo para quem não tem parceiro, o prazer continua sendo importante. O toque em si, o autoconhecimento e o cuidado com o corpo também despertam sensações de prazer e bem-estar. O prazer não é apenas um ato físico, ele é energia vital. É a forma mais pura de se reconectar com o próprio corpo e reconhecer que ele ainda pulsa, ainda sente, ainda vibra. Outro ponto importante é o impacto do prazer sobre a saúde mental. O sexo libera serotonina e dopamina, neurotransmissores que trazem sensação de felicidade e ajudam a prevenir sintomas de depressão. Pessoas que mantêm uma vida íntima, ativa, seja sozinhas ou acompanhadas, tendem a ter mais vitalidade, menos ansiedade e melhor humor. O prazer é um antídoto natural contra a solidão e o desânimo, e há um benefício espiritual também. O sexo consciente, vivido com amor e respeito, é uma forma de meditação a 2. É o momento em que o tempo para. O corpo silencia e a alma se expressa. É um encontro onde não há idade, só presença. E essa presença é o que dá sentido à vida. Sentir, tocar, amar, compartilhar. Você já pensou que o prazer pode ser uma forma de oração silenciosa? Quando o corpo e a alma se encontram em harmonia, há gratidão, a vida pulsando. E é isso que o sexo depois dos 60 pode representar. Não apenas um ato físico, mas um ato de amor à própria existência. O sexo, quando vivido com consciência, não faz mal. Pelo contrário, ele traz equilíbrio, alegria, energia e paz. É um lembrete de que o tempo pode mudar o corpo, mas não o direito de sentir. Porque o prazer é parte da vida, e viver plenamente é o melhor remédio que existe. Viver o sexo depois dos 60 é também um ato de sabedoria. O corpo muda, e isso é natural, mas a boa notícia é que ele pode continuar sendo fonte de prazer, desde que receba o cuidado e o respeito que merece. O segredo está em adaptar, e não em desistir. Adaptar o ritmo, o olhar, a forma de tocar e até a maneira de se conectar. O primeiro passo é escutar o corpo. Ele fala o tempo todo, mas nem sempre a gente ouve. Se há dor, desconforto ou falta de energia, é sinal de que algo precisa de atenção, e não de culpa. O prazer nunca deve ser forçado. Ele precisa nascer do conforto, da segurança, do bem-estar. E isso começa muito antes do toque. Começa no cuidado diário. Se alimentar bem, dormir melhor, cuidar da mente e manter o corpo ativo.
Muitos pensam que o desejo simplesmente desaparece, mas o que muda é o modo como ele se manifesta. O desejo passa a ser mais emocional, mais sutil, mais ligado ao carinho e à ternura. Por isso, o segundo passo é mudar o ritmo. Esquecer a pressa e redescobrir a calma, o toque lento, o beijo demorado, a conversa antes e depois. Tudo isso faz parte do prazer. A maturidade ensina que o sexo não é uma corrida, é uma dança. E a dança só acontece quando há sintonia. Você já percebeu como o corpo responde melhor quando não há pressão? O prazer cresce na presença. Quando o foco não é no resultado, mas na experiência. Quando o casal se permite estar ali, de verdade, sem medo do tempo, sem cobrança. É nesse espaço que o corpo relaxa e a mente se entrega. Outro ponto essencial é o diálogo. Falar sobre o que sente, sobre o que mudou, sobre o que ainda desperta desejo. A comunicação é o alicerce da intimidade. Muitas vezes, o que falta não é vontade, é compreensão. Quando o casal conversa com carinho, o medo diminui e a confiança cresce. O prazer não nasce do silêncio. Ele floresce quando há escuta. Também é importante lembrar que o prazer não depende de performance. Não existe certo ou errado. Existe conexão. Cada casal tem seu ritmo, sua forma, seu tempo. E para quem está sozinho, o prazer continua sendo possível. O toque próprio, o autoconhecimento, o cuidado com a pele e com as sensações também mantém o corpo desperto. O prazer é pessoal antes de ser compartilhado. Do ponto de vista físico, existem recursos que ajudam a manter a saúde íntima. Para as mulheres, a lubrificação natural pode diminuir, mas existem soluções simples. Óleos vegetais, géis íntimos ou tratamentos orientados por um profissional. Para os homens, a ereção pode levar mais tempo, mas o corpo continua capaz. A chave é respeitar o tempo, cuidar da circulação, manter hábitos saudáveis e, se necessário, conversar com um médico. O que antes era tabu, hoje é cuidado. E sabe o que é mais bonito? Quando o casal amadurece junto, o sexo também amadurece. Ele deixa de ser apenas físico e passa a ser emocional e espiritual. É o toque que cura, o olhar que conforta, o carinho que diz o que as palavras não conseguem. Depois dos 60, o amor ganha outro significado. É sobre presença, sobre leveza, sobre cumplicidade. Você já pensou que o prazer pode ser uma forma de autocuidado? O toque, o carinho, o desejo? Tudo isso mantém o corpo vivo e o espírito desperto. O prazer não é apenas sentir, é se permitir sentir. É o corpo lembrando que ainda há tempo, que ainda há vida, que ainda há amor. O sexo depois dos 60 não faz mal. O que faz mal é o silêncio, a culpa e o abandono de si. Viver o prazer é viver a saúde, porque o prazer traz alegria, movimenta a energia, fortalece o coração e acalma a alma. A maturidade é a fase da verdade, do amor sereno, do toque consciente. O corpo pode mudar, mas o desejo não desaparece. Ele só aprende novos caminhos. Caminhos que levam ao afeto, à presença, ao respeito e à ternura. Então, se alguém te disser que o sexo depois dos 60 é perigoso, sorria. Porque o perigo não está em sentir, está em parar de sentir. O prazer é o que nos mantém humanos. É o que nos lembra que, mesmo com o tempo passando, o amor continua sendo a força mais poderosa da vida.